Com a Tati, eu espero ter uma parceria longeva, assim, a gente se dá muito bem, eu acho ela tem muito admiração, assim, pelo talento dela, pela forma como ela expõe assuntos que são muito geracionais também. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um bate-papo exclusivo aqui no Cinepop. Eu sou a Letícia Lassi e hoje eu converso com Júlia Rezende, o nome do novo expoente do cinema brasileiro. Desde meu passado com Condena em 2012, passando por Ponte Aérea até Como é Cruel Viver a Vida Assim, ela lança nos cinemas a partir do dia 25 de fevereiro Atrás de Comédia, Depois a Louca Sou Eu, baseado no livro de Tati Bernardes. Tudo engarrafado, sempre fica engarrafado. Quero ir pra casa. Me leva pra casa! Calma, nada! Essa sou eu numa crise de pânico. Meu coração acelera, eu não consigo respirar e eu acho que eu vou morrer. O que você tem é síndrome vasovagal, faz a pessoa desmaiar. Mas eu não desmaio. Parabéns pelo filme, que você teve a ideia assim que você leu o livro da Tati Bernardes. Vocês já trabalhavam juntos no Meu Passado Me Condena, mas você não participou do roteiro. E como você tinha participado do roteiro, tanto do Ponte Aérea quanto do Um Namorado para Minha Esposa, eu queria saber o porquê dessa decisão de não participar do roteiro dessa adaptação. A adaptação desse livro era um desafio enorme, assim, eu acho que era uma adaptação das mais difíceis que eu já vivi na minha carreira, assim, e eu senti que eu precisava de um roteirista muito experiente e que conseguisse traduzir o que de melhor tinha no livro, ao mesmo tempo criando uma narrativa com começo, meio e fim que não estava lá no livro, né? O livro é um livro com uma personagem muito interessante, com muitas cenas e situações boas, mas que não tinha uma história que pudesse ser contada no cinema. Precisava de uma adaptação realmente grande. Então, o Gustavo foi o cara que fez isso, assim, e eu me sinto 100% representada pelo texto dele, porque eu acho que ele conseguiu absorver todas as situações que estavam no livro, que eu gostaria muito que estivesse no filme, ao mesmo tempo trazer esse ritmo frenético para o roteiro, que é o mesmo ritmo da cabeça da personagem, né? Então, eu acho que ele conseguiu, de alguma maneira, aliar forma e conteúdo também. E eu fiquei muito feliz com o roteiro dele, assim, era um roteiro vertiginoso. Na maioria dos meus filmes eu não fui roteirista, né? No Meu Passado Me Condena, eu escrevi o argumento, mas o roteiro não é meu. No Como é Cruel Viver Assim, o roteiro também não é meu. Então, assim, eu acho que são duas funções muito diferentes e que não precisam necessariamente coexistir em todos os projetos, sabe? Muitas vezes parece até que um roteirista escreveria melhor aquilo que eu estou sentindo do que eu mesma, porque um outro talento, né? Claro. Outra coisa é uma discussão sobre o olhar masculino e olhar feminino no cinema. Tem algumas cenas de sexo nesse filme e eu queria saber se você teve essa preocupação de ter esse olhar feminino que a gente chama mais nos estudos como female gaze e male gaze, quando você estava fazendo essas cenas e nos seus filmes em gerais. Olha, eu não acho que eu poderia escolher ter um olhar feminino ou um olhar masculino, né? Assim, eu só tenho o meu olhar. E eu sou mulher e o meu olhar é feminino, assim. Então, eu acho que, na verdade, é uma coisa que é inerente ao meu trabalho. Claro que, na hora que eu estou tratando de uma personagem que é uma mulher forte, uma mulher empoderada, né? Assim, uma mulher que tem liberdade com seu corpo, com seu desejo, eu estou fazendo isso através da minha vivência e do meu olhar. Então, eu acho que as cenas de sexo do filme, por exemplo, buscam uma verdade, buscam uma honestidade com o que a gente vive, né? Assim, quando precisa ter nudez, tem nudez. Quando o sexo não é para ser sexy, ele também é. Então, eu acho que o que a gente buscou foi construir juntos, assim, eu e o elenco,
cenas que pudessem ser o mais verdadeiras possível, sabe? É importante, num momento em que a gente discute bastante as mulheres no cinema, trazendo uma voz diferente do que a gente poderia estar acostumado, e você sendo o maior expoente, desde assim, na última década, desde o Meu Passado Me Condena, trazendo esse olhar, é bom a gente ver essa representação, né? Tanto como a personagem, mas também como essa personagem é representada. E um outro ponto que você tinha falado até na coletiva é que esse não é uma comédia romântica, é um filme mais sobre a relação entre mãe e filha. E eu queria saber, você trabalhando com a sua mãe, a Marisa Leão, como é que essa história e esse trabalho como produção, que são as peças principais, a direção e a produção do filme, até que ponto vocês entraram nessa trajetória de trabalhar esse papel entre mãe e filha e como vocês trabalham isso profissionalmente na vida de vocês? Vi muito no teu sucesso. E olha, você pode me abandonar à vontade. A hora que você precisar, eu vou estar aqui. A relação de mãe e filha do filme é uma relação 100% originada do livro da Tati, né? Então, a Silvia é uma personagem construída a partir da mãe do livro. Essa relação entre Silvia e Dani, que é uma relação muitas vezes tensa, intensa, né? Assim, de dependência de ambas as partes. Eu acho que Débora e Yara construíram lindamente, assim. E eu tenho com a minha mãe uma relação de parceria profissional, já tem 10 anos, né, que ela produz os meus trabalhos, e é uma relação muito saudável, assim, ao contrário dessa relação do filme, é uma relação de muito equilíbrio, de muito respeito, onde eu tenho muita admiração por ela como produtora, acho que ela tem por mim como diretora, então acho que a gente consegue não invadir o espaço uma da outra e se apoiar bastante, sabe? Crescer juntas e construir essa trajetória mesmo juntas, assim. Claro. E para encerrar, uma pergunta sobre a estética do filme, que já foi apontada, e eu tive a impressão minha de que a infância da personagem da Dani lembrava muito a Amélie Poulain, e até a estética do verde e do vermelho lembra também, e eu queria saber se você traz essa referência para o seu trabalho, ou também que outras referências de outros diretores você trouxe para compor essa história. Eu sou uma apaixonada por Amélie Poulain, é um filme que eu adoro, que me marcou. Eu acho que menos do que assim, não tanto as cores, mas acho que o que a gente buscou um pouco no Amélie era a questão das grandes angulares nos closes, né? Assim, eu acho que isso traz essa sensação de hipérbole, de exagero, ajuda a gente a sentir que a gente está muito dentro do que a personagem está pensando e sentindo. Mas outras referências para esse filme foram também o Requiem para um Sonho, do Aronofsky. Woody Allen era um diretor que também permeou as nossas conversas sobre o filme. O Michel Gondry, que é um diretor que flerta com esses momentos de absurdo, de delírio, né? Assim, onde a gente sai de um realismo concreto, que acho que a personagem também trazia em vários momentos. Então, acho que é um mix de referências, assim, e também de literatura, né? Do próprio livro da Tati, da linguagem dela, e da nossa criação coletiva, entre eu, o Pablo Baião, que era fotógrafo, a Fabiana Igrejas, nossa diretora de arte. Acho que foi todo mundo se alimentando de ideias para chegar no resultado do filme. Fica a pergunta também, né? Já foi se poderia virar uma série, mas se você tem vontade de adaptar outro texto da Tati, ela tem milhares e milhares de histórias, essa personagem, ela pode vir a criar outros roteiros, mas em algum outro texto ou algum outro livro que te marca, ou da Tati, ou tanto quanto outra literatura atual. Literatura, eu sou uma leitora, assim, tem muitos livros que eu sou apaixonada e gostaria de adaptar, não sei te dizer um agora, mas certamente acho que a literatura é uma fonte muito rica de ideias e de histórias para o cinema, né? Obrigada, Júlia. Obrigada a você, Letícia. Prazer. Você precisa cortar seus pensamentos. A mente mente. Ela falou exatamente essas palavras. A mente mente.